Poeta, tem Rui Povas, lá de Itabuna, né? Babalorixá, professor de letras da faculdade, poeta. Ele tem um poeminha assim que ele diz assim: o demônio está com inveja dos governos revolucionários que se instalaram no mundo. Olha que. Né? Ai, se esses governos tivessem um poeta como instrutor. Ainda bem que o poeta é um torturado e não um torturador. Se tu tivesse, ou um dia tu tiver a oportunidade assim, de estar no lugar de poder, né? Que projeto assim você pensa que pode ser o mais essencial para construir uma nação, né? Na verdade, assim, eu acho que não existe nenhum projeto pronto. Eu acho que os projetos vão se formando. É, eu digo isso pela experiência do cordel em sala de aula, e pela experiência dos projetos que eu fico inventando de fazer e que eu faço, que envolve alunos, como o Encontro de Cantadores, que começou com esse processo de ter, como o projeto do Conversaria, como o projeto do Edu Cordel, como e outros tantos que a gente vai fazendo, se misturando por aí. Eu vejo assim, se eu tivesse como colocar isso em uma política pública, eu acho que uma coisa que Jorge Portugal queria fazer quando estava por aqui e quando esteve secretário era transformar a escola num centro cultural. E eu acho que seria um dos projetos que eu queria que funcionasse. A arte dentro, andar junto com a educação. Junto, nunca está apartado. Ou seja, tem que ter aula de poesia na sala de aula, tem que ter aula de pintura, tem que ser parte da grade curricular, e toda escola tem que ter, e toda escola tem, na verdade, toda escola tem um palco montado já. E toda escola tem um público preparado para assistir. Então, eu acho que isso devia ser mais utilizado. Eu acho que as escolas deviam ser. Não precisava ter um teatro municipal. Até pode ter um teatro municipal. Mas toda escola tem que ter um Se teatro. cada escola tem um teatro, mas essa imagem que você traz é bonita, e eu costumo também associar com essa coisa do teatro. Você fala, né? Um professor na sala de aula, diante de uma classe, né? Educação e arte, e você né? transformar aquilo num projeto de solidariedade, de convivência, de formação de pensamento. Porque assim, quando eu vou para uma oficina de cordel, que eu trabalho com 600 alunos durante 6 meses no município, eu fiz em Amargosa, eu fiz em Nova Redenção, eu fiz em Juazeiro, eu fiz em Petrolina, eu fiz em Tiruçu, eu fiz em Cabrobó, em Pernambuco, eu fiz em algumas cidades. Quando eu vou passar esse tempo, que eu não passo os 6 meses na escola, nem na cidade, eu vou lá uma vez no mês, passo 3 dias, em 3 dias eu pego 4, 5 turmas. Mas nesse processo de construção da oficina de cordel, eu fiz com o Celo Costa, inclusive, em 130 comunidades aqui na época da ONG, da Praia de Conviver, e a gente leva para esse momento de conversa com os alunos, eles trazem para a oficina, a realidade deles, o cotidiano deles, a relação deles com a droga, com a vida, com a violência de gênero, com o preconceito, com o racismo, com a política, com a educação. E isso é uma formação contínua que a gente vai fazendo isso. Imagine, passo uns 6 meses dentro de uma escola. Você imagina se isso é uma coisa de formação já desde que o menino... É igual quando eu vejo uma pessoa se formar em odontologia. Eu tenho uma cunhada que se formou recente, e o sonho dela é poder trabalhar 2, 3 dias na semana, ganhando em algumas prefeituras, tirar um dia para ir para o interior, fazer a prevenção, porque você imagina a quantidade de gente que vai deixar de ir no dentista, gastar um absurdo, porque é caro. Então, assim, eu acho que quando você começa a fazer um projeto de construção, nessa leitura do mundo, de cada aluno ali, da vida dele, então você vai criando uma sociedade que vai ter uma tendência a olhar o outro com mais tranquilidade, com mais respeito, com mais igualdade, com mais serenidade, assim, e sem ambição. Você não vê no outro um irmão ou um seu. Pode.com. Pode.